Boa noite, igreja do Senhor Jesus. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Seja bem-vindo nesta noite. Que o Senhor esteja te abençoando, cuidando da sua vida, cuidando de você. Em nome de Jesus. É muito bom estar na casa de Deus, vir à casa de Deus para ser abençoado. Porque é daqui que nós recebemos as nossas bênçãos. Porque é daqui que nós recebemos o renovo para a nossa vida, para o nosso dia a dia, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estamos em festa. Festa por quê? Porque hoje é dia dos aniversariantes. Aniversariante não tem festa? Tem festa, não tem? Então, hoje é dia de festa. E nós temos vários aniversariantes de janeiro, fevereiro, março e abril, 4 meses. Eu falei aqui alguns nomes que estão fazendo aniversário. E se você fez aniversário e não foi citado, você fala, tá bom? Combinado? Então vamos lá. Janeiro não tem ninguém, né? Alguém aqui fez aniversário em janeiro? Eu. Ah, irmã Aparecida. Pode ser. 21 de janeiro. Tá bom, irmã Aparecida? 21 de janeiro. Gabriel, 14 de fevereiro. Tá. Gabriel. Beatriz, 27 de fevereiro. Agora mês de março. Pastor Wagner, 3 de março. João Daniel, 4 de março. Isabel, 27 de março. E Natália, 30 de março. Abril. Pedro Silva, 6 de abril. Daiane, 6 de abril. Fernanda, 10 de abril. Lucas, 23 de abril. E Lore, 30 de abril. Que chique, tem mais alguém? Viu? Tem mais alguém que fez aniversário? Que não foi citado aqui? Tem mais alguém? Do projeto. Projeto? Qual o seu nome? Daniel. Que dia você fez aniversário, Daniel? 3 de março? 6. 13 de março. 13 de março? Muito bem, bastante aniversariante, né? Hoje nós temos até bolo para comemorar os aniversários. Olha só que bênção, né? Deus provê todas as coisas para nós, tá bom, irmão? Deus abençoe. Eu vou pedir o pastor Wagner para vir aqui à frente fazer uma oração pelos aniversariantes. Senhor, muito obrigado, Pai. O teu povo está aqui reunido para adorar o teu nome. A nossa alegria maior é a presença do Senhor em nossas vidas. E saber, ó Pai, que o Senhor é tão bom, o Senhor é tão maravilhoso, que o Senhor nos abençoa, acrescentando em nossas vidas momentos como esse que nós estamos comemorando hoje. A vida que foi dada a cada um de nós. Mais um ano para mim, mais um ano para cada irmão aqui, que durante esses 4 meses, ó Pai, recebeu do Senhor. Amém. E é o Senhor que é o dono da vida. É o Senhor que acrescenta a vida, ó Pai, anos à nossa vida. Nós estamos aqui, ó Pai, para nos alegrar, para agradecer pela Tua misericórdia que se renova sobre nós todos os dias. Pai amado, receba este culto, receba, ó Pai, a nossa gratidão, e que nesta noite, ó Pai, o nosso coração possa se alegrar pela vida de cada irmão aqui e pelas bênçãos que tem sido derramada sobre a vida da tua igreja. É o que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Convido a igreja a se colocar em pé e vamos cantar o hino de número 154. Firme nas promessas de Jesus.
levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabe muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu cercas por trás e pela frente, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da sua presença? Se eu subir aos céus, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Amém. Amém. Deus abençoe a palavra em nossos corações. Podem sentar, irmãos. Nós vamos cantar o hino número 295 do cantor cristão, que tem por título Tudo Entregarei. E você terá a oportunidade de ofertar, trazer sua oferta, trazer o seu dízimo aqui ao gasofilar, tá bom? 295.
continuar louvando ao Senhor com o ministério de louvor. Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte do nosso Senhor, amém? Amém. Como é bom vê-los novamente. Alguns que nós não tínhamos a oportunidade de vê-los. Que bênção, né? Que bom tê-los aqui. Né? Louvado seja Deus pela sua vida, meu irmão. Você que escolheu estar aqui junto de nós para louvar, para benzer o nome do Senhor, amém? Também quero agradecer aos nossos irmãos aqui do projeto, que sempre brilhantam, né? O nosso culto com a sua presença. Louvado seja Deus pela vida dos irmãos. Vocês também já fazem parte dessa igreja. E nós sentimos a falta dos irmãos, né, do domingo passado. E nós queremos cumprimentá-los, dizer a importância de olhar para a nossa igreja. E vê-los aí é um motivo de alegria para nós, amém? Amém. Deixa eu convidar a ficar em pé, reverência à palavra do Senhor. Texto de Hebreus 10, versículos 19 e 20. Vai dizer que, tendo, pois, irmãos, ousadia no entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, Ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne. E no finalzinho desse capítulo 10, a palavra de Deus vai dizer, no versículo 38 e 39, que o justo viverá da fé. E se ele recusar, a minha alma não tem prazer nele. Mas também vai continuar dizendo, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas nós somos daqueles que creem para a conservação da alma. Então, essa palavra ela é forte no nosso coração. Ela quer dizer que aquele que assume um compromisso com Deus, ele não assume por pura vaidade, mas porque de fato ele não renovou, porque ele reconhece que Deus é o Senhor de sua vida, que Jesus é o seu Salvador. Essa canção vai dizer que quando nós entramos no Santo dos Santos, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, quando nós entendemos o plano de salvação na nossa vida, fica difícil de voltar atrás. Sabe por quê? Porque nós reconhecemos que ser o Senhor mandado. Vamos louvar o Senhor?
fazer, Pai. Pai amado, muito obrigada pelo privilégio de um dia ter entrado no Santo dos Santos. Muito obrigada, meu Pai, pelo privilégio de um dia ter podido ouvir a Tua voz. Saber, Senhor Deus, que o melhor lugar que podemos estar é debaixo da sombra das Tuas asas, é aos Teus pés, Senhor Deus. Então, nessa noite, Pai, nos colocamos, nos prostramos diante de Ti, Pai, e falamos: Senhor Deus, tudo que nós queremos nessa noite é a Tua presença, é a Tua graça, Senhor Deus, é sentir o Teu mover sobre as nossas vidas, Pai. Fala conosco agora através da mensagem, Pai. Fala conosco, nos capacita, Senhor Deus, para que possamos estar diante de acordo com aquilo que Tu queres para a nossa vida, Pai. Vai nos moldando, vai nos modificando, Pai, a cada dia, para que possamos, Senhor Deus, um dia falar como Paulo: sejam meus seguidores porque eu sou seguidora do Senhor. Sejam meus imitadores porque eu tenho o prazer de imitar ao Senhor. Fala conosco, Pai, e receba o nosso culto, receba a nossa adoração nessa noite, Pai. É no nome de Jesus, Senhor. Amém. Convidei a irmã Darlene e deu uma homenagem aos aniversariantes. Boa noite, irmãos. Eu vou ler aqui uma homenagem aos aniversariantes desta noite. Diz assim: hoje é dia de celebrar a vida, presente precioso, vindo do Senhor. Mais um ano de graça concedida, mais um capítulo escrito em amor. Que Deus renove suas forças a cada manhã e encha seu coração de paz e luz. Que nunca falte fé no amanhã e firme esperança em Jesus. Que seus caminhos sejam guiados por Ele, com bênçãos que não se podem contar. E mesmo nas lutas que você relembra, Deus nunca deixa de cuidar. Que a alegria seja a sua companheira fiel e a gratidão sua canção constante. Pois viver com Deus é viver além do véu, é ter um futuro firme e abundante. Feliz aniversário, que sua vida seja um testemunho vivo da bondade, do cuidado e do amor de Deus. Parabéns a todos. Amém. Obrigada, irmã Darlene. Agora eu quero passar a palavra para a irmã Jane. Boa noite, irmãos. É com alegria, né, que nós estamos aqui na casa de Deus, agradecendo, né, nós separamos esse dia como um culto de agradecimento pelos aniversariantes. Eu agradeço aos irmãos que estiveram em oração por nossa viagem, né, das esposas de pastores. Não posso contar o que vivemos aqui, porque é segredo. Não posso contar, mas depois vou compartilhar. Agora eu não posso contar, mas foi uma bênção, mães e irmãos, que Deus faz quando nós deixamos Ele agir. E Deus agiu ali grandemente nesses 4 dias. Por nós a gente ficaria mais um dia, nós dois, mas a gente precisa voltar, né? Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Mas foram dias abençoadores. Eu agradeço a igreja por ter me proporcionado, por ter apoiado esse momento. As crianças não saem agora não, por favor, não saem agora não, em homenagem aos aniversariantes. Vamos lá. Quem fez aniversário em fevereiro, vem aqui à frente, por favor. Só tem um nome? Gabriel. Vem, Gabriel. Quem fez aniversário em março? Janeiro. Esqueci o mês de janeiro, porque na nossa lista não tem o mês de janeiro.
escrito lá, né? Não me deram o nome de quem faz aniversário de janeiro. Por isso que não está na lista da irmã Lloyd, é a da irmã Lloyd. Abril. Tira foto aí, gente. Irmãos, eu convido a igreja que se coloque de pé, que estenda suas mãos aqui à frente para esses irmãos. Nós estamos aqui agradecendo a Deus, porque Deus concedeu a esses irmãos mais um ano de vida. E a vida é um presente de Deus para cada um de nós. E poder comemorar a vida, isso é ser grato. Então a gratidão é o segredo de viver bem, de viver muitos anos. Então, vamos orar nesse momento? Querido Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo que estamos vivendo no dia de hoje, por tudo que o Senhor fez no dia de hoje. Mas nesse momento, ó Pai, colocamos diante do Senhor, no teu altar, essas vidas que completaram aniversário em janeiro, em fevereiro, em março e abril. Ó Senhor, nós somos gratos porque o Senhor concede a esses irmãos mais um ano de vida. E nós agradecemos que eles sintam a alegria, Senhor, de poder dizer muito obrigada, Deus, por viver mais um dia, por viver mais um ano. Que o Senhor cuide desses irmãos, que o Senhor cuide das famílias desses irmãos, que o Senhor cuide da vida espiritual desses irmãos. Ó Deus, que o Senhor complete aquilo que estiver faltando em suas vidas, que o Senhor cure aquilo que precisa ser curado e que o Senhor transforme aquilo que precisa ser transformado. Nós estamos aqui diante do Senhor para agradecer e engrandecer o teu precioso nome. Muito obrigada por essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar parabéns? Irmão Thaís, entrega para mim, por favor, e vamos cantar um parabéns para esses irmãos. Eles merecem, né? Vamos lá. Parabéns para você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Os irmãos conservamos o que Deus assim quis. Que o Senhor abençoe e te faça feliz. Amém. Com tuas promessas
Deus, por cada vida que foi aqui na frente. E todos os que não estiveram aqui hoje. Nós somos gratos a Ti por tudo. E pela bênção que derramaste e que Tu ainda vai derramar sobre as nossas cabeças. Derrama, Senhor Deus, a Tua unção neste lugar. Contempla-nos agora com a Tua mensagem, em nome de Jesus. Amém. Quero passar a palavra agora para o mensageiro da noite, pastor Wagner. Está para a palavra. Graça e paz a todos os amados irmãos. Eu quero aqui consertar um erro bíblico, né? Às vezes a gente está com a mente acelerada e acaba falando e não raciocinando. E hoje de manhã eu citei uma passagem onde Pedro e João subiram o Monte Formosa ali era aleijado, né? Eu sei que na hora, não sei se eu falei sério, mas não tem nada a ver, né? Eu acrescentei mais uma enfermidade sobre o homem, né? Mas ele só era aleijado e Pedro e João ali trouxeram aquela palavra, né, de cura sobre a vida daquele homem, falando a respeito de Jesus Cristo. Muito bem, então eu quero aqui, né, corrigir isso aqui para os irmãos, aqueles que prestaram atenção. Alguns, eu cheguei até a conversar com o irmão Lucas, ele estava mais ali atrás, mas eu acredito que os que estavam na frente perceberam, né? Então estou aqui corrigindo isso aí, meus amados. Eu quero convidá-los a abrirem a palavra de Deus no Salmo 77. Salmo 77. Eu convido até os irmãos a se colocarem de pé. Versículo 11 diz assim: Salmo 77, verso 11: Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Quem é Deus tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu fizeste notório a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus, as águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens lançaram água. Os céus deram um som. As tuas flechas correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no céu. Os relâmpagos iluminaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. O teu caminho é no mar, as tuas veredas nas águas grandes, e os teus passos não são conhecidos. Guiastes o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, uma coisa que a gente precisa aprender em relação à palavra de Deus é que a nossa atenção faz toda a diferença para alcançarmos aquilo que Deus quer falar com a gente. É interessante que quando a gente lê a palavra de Deus, principalmente os evangelhos, nós vamos perceber que aquela pessoa no meio da multidão que saiu sem entender o que Jesus Cristo queria dizer. E houve até um momento que os discípulos conversaram com Jesus em particular e ele detalhou o sermão para eles, né? O que era a semente, o que eram as terras, né? Que
cada semente caiu, e ele falou: a semente é a palavra, a terra é o coração, e ele deu uma explicação para os discípulos que não entenderam aquilo que ele falou no meio da multidão. Então, eu gostaria que cada irmão nesse momento estivesse acompanhando aquilo que nós gostaríamos que os irmãos alcançassem à luz da palavra de Deus. Esse texto ele é dividido em duas partes, porque uma parte, do versículo 1 ao versículo 10, Asaf ele está falando da sua angústia. Inclusive vocês podem ler o início, né? Clamei a Deus com minha voz, a Deus levantei a minha voz, e ele inclinou para mim os ouvidos. No dia da minha angústia eu busquei ao Senhor. E ele começa a falar da sua angústia até o versículo 10. Do 11 nós estamos nos deparando com um homem totalmente transformado, com um homem totalmente aliviado depois desse momento de angústia, depois desse momento de diálogo, depois desse momento de oração. Então eu escolhi ler para os irmãos esse momento de Asaf, o seu momento de alívio. E ele começa dizendo o seguinte: eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Então nós encontramos na primeira parte uma reação, e na segunda parte nós vamos encontrar Asaf revelando uma outra reação. E é interessante que na nossa caminhada cristã várias coisas acontecem, e diante de várias coisas que acontecem na nossa vida, não tem como nós não revelarmos algum tipo de reação. Eu me lembro que quando eu era mais jovem, eu estava observando papai e mamãe, e eles estavam vivendo um momento muito alegre naquele dia, e mamãe comemorando, e mamãe pediu para papai pegar lá os pratos bonitos que eles haviam comprado, e papai deixou aquilo tudo cair no chão e quebrar. Meus irmãos, aquilo, eu era criança, mas eu percebi que aquilo ali estragou a noite deles. É interessante que hoje eu fui buscar minha esposa lá em Subidor, e ela veio muito alegre, conversando a respeito de tudo que aconteceu, e eu também muito feliz, e ela contando várias novidades. Meus irmãos, os irmãos não sabem o que aconteceu. Eu peguei a chave, e eu pensei que a chave que eu peguei era a chave do portão, e eu tranquei o cadeado, e a chave que eu peguei era a chave da igreja. E a gente conversando muito alegre, muita novidade. Quando chegou no portão de casa, e agora? Eu tentei pular, não consegui, porque eu tenho medo de altura. Aí eu liguei para o Mário, liguei para o irmão Lucas, e nesse vai e vem ela já tinha pego uma escada do vizinho, já tinha pulado do outro lado, e já estava abrindo o portão, mas já não houve mais toda aquela conversa, né? Toda aquela novidade. Foi uma reação. Eu acredito que na vida diária os irmãos sabem muito bem o que eu estou dizendo. Quantas reações acontecem na nossa vida e muda o ambiente, muda aquele momento. Nós estamos falando de um homem chamado Asaf, e ele viveu várias reações na vida. Porque o que eu citei aqui foi um fato isolado, que talvez
ou se era uma crise nacional. O certo é que ele começa esse texto falando a respeito da sua angústia, da sua crise, e nessa angústia e nessa crise que ele está vivendo, ele revela uma reação. E a reação de Asaf está escrito do versículo 1 ao versículo 10. Ele começa a falar da sua crise. Mas uma coisa, meus irmãos, que nós precisamos entender na nossa vida cristã, na nossa caminhada com Deus, é que Deus nos deu uma coisa chamada memória seletiva. Ou seja, você na sua memória, você pode selecionar aquilo que você quer viver, aquilo que você quer lembrar, porque na nossa mente não entra apenas coisas boas. Na nossa vida não acontece apenas coisas boas. Na nossa vida acontece muita coisa ruim. Então chega um momento na nossa vida que a gente entra em crise, que a gente entra em angústia. E nesse momento nós precisamos fazer uso daquilo que Deus nos deu, que é a memória seletiva. O que você vai escolher na sua memória? O salmista, ele vai fazer essa seleção, mas em primeira instância ele vai selecionar na sua mente muita coisa ruim. Ele vai colocar aqui pelo menos 7 crises que se alojaram na sua mente, 7 perguntas. Então do versículo 1 ao versículo 10 você vai encontrar o que Asaf selecionou na sua mente e escreveu aqui. Será que o Senhor vai nos rejeitar para sempre? Será que Ele nunca mais vai ficar contente conosco? Segundo, né? Terceiro, será que Ele deixou de nos amar? Quarto, será que as suas promessas não têm valor? Quinto, será que Deus esqueceu de ser bondoso? Sexto, será que a ira tomou lugar da sua compaixão? Sétimo, será que o Altíssimo não quer mais nos ajudar? Meus irmãos, aqui está as 7 crises de Asaf. Ele selecionou na sua mente todas essas crises e você vai encontrá-las do 1 ao 10. Todas essas perguntas, todos esses questionamentos estavam no coração de Asaf. Mas antes de nós falarmos dessas crises, né? Porque no versículo 11 em diante, a mente dele é transformada. Do versículo 11 em diante, parece que ele começa a selecionar coisas boas. Mas nós precisamos entender quem é Asaf. Asaf foi alguém que viveu num período de melhor governo de Israel, porque ele viveu no tempo de Davi. Meus irmãos, Asaf, ele era um jovem. O povo de Israel estava se tornando uma verdadeira potência naquela época, em todos os sentidos. E para completar esse crescimento, Davi é ungido rei. E naquela época, o rei, ele tinha uma função, mais de uma função, podemos dizer. Ele tinha uma função administrativa, ele tinha uma função militar, mas ele também tinha uma função espiritual. E agora, Davi vai chamar Asaf e vai dizer para Asaf o seguinte: Asaf, você vai ser responsável pela adoração. Toda adoração do povo de Deus, você será responsável do culto. Então ele tinha 2 companheiros, Etan e Emã, 2 auxiliares. E Asaf agora assumiu essa função de adoração. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: nós temos o combustível que alimenta a nossa vida espiritual, e nós temos o combustível que alimenta o nosso fracasso espiritual. A gente vai escolher o que nós vamos querer alimentar dentro de nós. Existem pessoas que elas são verdadeiros arqueólogos da sua dor. Os irmãos sabem muito bem o que é um arqueólogo, né? É aquela pessoa que ele estudou para isso, né? Ele vai em um determinado lugar onde tudo está destruído, tudo está acabado. Ele vai lá e ele pega aqueles aparelhos muito fininhos, muito pequenos, começa a limpar aquilo ali, começa
Mas cabe a nós escolhermos no nosso passado aquilo que vai fortalecer a nossa fé. Eu quero dizer para os irmãos que o crente, ele tem duas coisas que ele pode se lembrar e que vai fazer bem para a sua vida presente. Em relação ao passado, lembre-se de uma coisa: Deus te salvou. Em relação ao futuro, lembra para onde você está indo. Você está indo para o céu. Então, se você quer lembrar de duas coisas que vai te fortalecer, lembre-se dessas duas coisas. Meus irmãos, Asaf, ele foi um escritor. Ele escreveu mais ou menos 10 salmos. Escreveu escreveu o Salmo 50, escreveu o Salmo 73. Ele escreveu aproximadamente 10 salmos. Então, nós estamos falando, meus irmãos, quando eu falo de Asaf, nós não estamos falando de um crente. Nós estamos falando de alguém que todos os dias estava na igreja adorando. Nós estamos falando de alguém que estava todos os dias na igreja manuseando os pergaminhos. Todo dia Asaf estava ali e ele adorava a Deus, ele falava com Deus. É este homem que entrou nessa crise que nós acabamos de ler. Então, eu gostaria que você entendesse que o crente, ele é alguém que pode viver aquilo que nós chamamos de cansaço espiritual. É aquele tipo de... O crente, ele é sujeito a viver as suas crises. Quando ele vive as suas crises, ele é sujeito a fazer perguntas como essas perguntas que Asaf fez. Talvez dessas 7, alguma delas você já tenha feito na vida. Será que Deus não ficará mais contente comigo? Depois disso e disso que eu fiz, será que Deus ainda continuará contente comigo? Será que Deus ele continuará sendo bondoso para comigo, bondoso para com a minha família? Será que a sua compaixão vai dar lugar à ira? Ou será que ele vai continuar sendo compassivo para comigo? São crises que o crente pode passar quando situações como essa que eu citei começam a se repetir na sua vida. Na vida financeira, no seu emprego, dentro de casa, e quando ele menos espera, ele está dentro de uma grande angústia. E algumas dessas crises que nós passamos são crises que nós cavamos. Então, quando você cava uma crise, você cria uma crise no seu filho, você cria uma crise na sua esposa. Então chega um momento que talvez você faça esse tipo de pergunta: será que Deus ainda vai ser bondoso para comigo? Será que Ele ainda vai escutar? Será que Ele ainda vai me ajudar? Eu quero dizer que Asaf, ele começou a lutar, sabe contra o quê? Ele começou a lutar contra a sua incredulidade. E há momentos que nós somos sujeitos a ter que lutar contra a nossa incredulidade, mesmo sendo crente. Não foi isso que Jesus Cristo disse para aquela pessoa? Senhor, se tu pode fazer alguma coisa, faz alguma coisa para o meu filho. E Jesus diz para aquele homem: se tu creres, e ele diz: Senhor, eu creio, mas ajuda da minha incredulidade. Então há momentos que nós temos que lutar contra a nossa incredulidade. E Asaf agora ele começa a viver essa angústia. Ele começa a lutar contra a sua incredulidade. Meus amados irmãos, crise é coisa de crente. Crise não é algo que você vai encontrar no mundo animal, né? Crise é algo que você vai encontrar na vida das pessoas e você vai encontrar também na vida do crente. E é interessante que uma das coisas que a gente encontra na Bíblia são pessoas em crise. E eu gosto de olhar para cada uma delas e ver como cada uma delas conseguiu reagir na hora da angústia e na hora da crise. Quando Davi viveu aquele momento lá em Sicaque, né? Ou quando Pedro viveu aquele momento onde todo mundo perguntou: você está seguindo esse homem chamado Jesus? Ou quando aqueles dois homens pendurados na cruz, eles tiveram uma reação
naquele momento. Então a Bíblia, ela traz vários tipos de situações e vários tipos de reações desses homens, seja na cruz, seja na prisão, seja voltando de casa, voltando de uma grande guerra, voltando, de uma batalha, e chegando lá, encontra a aldeia, toda devastada. O povo que estava com Davi reagiu de um jeito, e Davi reagiu de outro jeito. Os irmãos conhecem a história de Siclague. Mas é interessante que até o próprio Jesus, a Bíblia diz que ele teve uma reação lá no jardim do Getsemane, Ele tinha algo a enfrentar, e diante do que ele tinha que enfrentar, a Bíblia diz que ele orou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Mas a mente dele foi seletiva. Rapidamente ele disse o seguinte: contudo, não seja o que eu quero. Então Jesus tinha algo que ele queria, Se ele disse que não seja o que eu quero, mas aquilo que tu queres, meus irmãos, mas eu gostaria que você entendesse o que aconteceu um pouco antes desse momento. Na crise, na angústia, Jesus ele vai chamar 3 pessoas para orar com ele: Pedro, Tiago e João. E Jesus diz assim: vocês ficam aqui orando. Eu acredito que Jesus compartilhou com eles algumas coisas, Mas Jesus pediu: fica aqui orando, eu vou até ali. E quando ele chega, ele encontra os 3 dormindo. E eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos: na crise, muita gente desaparece. É uma verdade. Mas uma outra verdade que eu gostaria que você entendesse é que quando eu estou com um problema, quando você está com problema, é sujeito eu dormir. Você com problema é sujeito eu dormir. Mas se eu estiver com problema, eu não durmo. É a grande experiência que todos nós vivemos neste mundo. Só quem não dorme é quem está com problema. Ele é o único que não dorme. Os outros sempre vão dormir, a não ser que a roda gigante mude. Sejam vocês com problemas. Então quem dorme sou eu. Ou seja, esses discípulos, eles dormiram porque o problema era de Jesus. Então eles dormiram, eram amigos, eram crentes, foram convidados para orar, mas o problema não era deles, era de Jesus. Então eles dormiram. Mas uma outra verdade eu gostaria que você entendesse: quando você disser que vai orar por alguém, quando você disser que vai orar pelo problema de alguém, não durma, ore. Não esqueça, ore. Você não é obrigado a orar, mas quando você se comprometer em orar, procure orar pelo problema daquela família, pelo problema daquele irmão. Mas o texto vai dizer que Asaf, ele vai entrar numa crise. E essa crise nós encontramos em várias partes aqui desse texto. Antes do versículo 11, nós vamos encontrar um homem que não dormia. Nós vamos encontrar um homem que não podia falar. Nós vamos encontrar uma pessoa realmente entregue à crise, entregue ao sofrimento. Mas este homem, ele vai viver uma grande transformação, uma grande mudança na sua vida, porque ele vai dizer o seguinte: eu me lembrarei das obras do Senhor. Certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Meus irmãos, a coisa aqui começa a mudar, e começa a mudar por causa de uma grande verdade. Asaf, ele começou a se lembrar da graça de Deus, do favor de Deus, das promessas de Deus. Então, ele está no tempo. Na crise, ele correu para lá. Então, eu gostaria de dizer uma coisa para os irmãos: para qual direção nós corremos no tempo de angústia? No tempo de crise, para onde nós corremos? Asaf,
Deus só em casa. Não, Deus, Ele está na sua casa, Ele está na minha, nós devemos buscar Deus em todos os lugares. Mas existe um lugar que o povo de Deus se reúne. O santuário ainda é um lugar que Deus separou para que o seu povo se reúna, para buscar, para adorar. Então esta visão, ela nunca deve desaparecer da mente nossa. Então, meus amados irmãos, veja bem para onde Asaf foi. Asaf foi para o santuário de Deus, e lá ele foi conversar com Deus, como Isaías, né? Não foi lá que Deus se revelou a Isaías? Então foi aqui que Deus começou a se revelar a Asaf. E nessa revelação, Asaf entendeu o favor de Deus, a graça de Deus, as promessas de Deus, porque mandamento, e a Bíblia é cheia de mandamento, mandamento é algo que você precisa cumprir, mas promessa é algo que você precisa se agarrar. Eu vou falar novamente. Mandamento é algo que você precisa cumprir, mas promessa é algo que você precisa agarrar. Quando aquele jovem, meus irmãos, e olha que na Bíblia o único que saiu triste da presença de Jesus foi aquele jovem. Você não vai encontrar ninguém saindo triste da presença de Jesus, a não ser aquele jovem. E aquele jovem vai dizer o seguinte: Senhor, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Mas Jesus, ele vai fazer uma promessa para ele. Jesus vai falar para ele deixar tudo. Jesus está mostrando para ele que ele tinha algo maior se ele o seguisse. Mas Jesus estava diante de um homem que só aprendeu a cumprir mandamento e não agarrar as promessas. E aqui Asaf, meus irmãos, ele está se agarrando às promessas de Deus. Ele está dizendo o seguinte: eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das maravilhas da antiguidade, meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Então Asaf aqui ele está se agarrando a algo que todos nós precisamos nos agarrar, que são as promessas de Deus, que são as misericórdias do Senhor. Meus irmãos, uma coisa que nós precisamos entender na nossa caminhada cristã, em relação à nossa memória, em relação às nossas recordações, em relação às nossas lembranças, é que existem pessoas que não têm nada de bom para lembrar na vida. Você pega pessoas que não foram bem tratadas pelo pai, pela mãe. Nós vamos encontrar pessoas que foram violentadas. Existem pessoas que não têm coisas boas para se lembrar, mas existe algo que Deus deixou para você e para mim, e que podemos nos lembrar, e isso sempre vai nos fortalecer. São as suas misericórdias. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: misericórdia de Deus é algo que todo ser humano desfruta. Então a sua memória tem algo que pode se agarrar: o amor de Deus, a graça de Deus e as suas misericórdias. Então não importa o tipo de vida que você levou, não importa o que as pessoas fizeram com você, você precisa entender que Deus colocou na sua vida, na sua memória, na sua mente, algo que você pode lembrar, que é Ele. E as suas misericórdias, a Bíblia diz que ela não tem fim. A misericórdia de Deus, a graça de Deus, meus irmãos, é algo tão maravilhoso, que lá em Miqueias 7 vai dizer que Deus, Ele pegou os nossos erros, Ele pegou as nossas iniquidades, Ele pegou os nossos pecados. Sabe aonde Ele jogou? Nas profundezas do mar. Você sabe o que acontece hoje com muita gente? Esses dias, né, um tempo atrás, eu fui da região dos lagos, tinha um lugar lá que estava escrito assim: proibido pescar.
meu e seu pecado. Mas existem pessoas que ainda vão lá pescar. Pescar amargura, pescar o fracasso, pescar uma decepção que viveu na vida. E ele pega esse peixe, traz para sua casa e serve para todo mundo. Mas eu quero dizer uma coisa para os irmãos: não volte neste lugar para pescar, porque este lugar Deus nunca mais vai pescar nada, porque a Bíblia diz que Ele jogou os nossos erros na profundeza e Ele disse que não vai se lembrar mais. Então, nesse lugar onde está escrito proibido pescar, nunca volte neste lugar para pescar aquilo que Deus esqueceu. Meus irmãos, nós estamos ali fora, né, cheio de entulho. Entulho saiu para quê? Pergunta o irmão Eloy e ele vai dizer: para que serve entulho? Lembranças ruins é como se fosse entulho, não serve para nada, ninguém vai pegar. Se a gente não pagar, se a gente não pedir para a prefeitura passar ali para pegar aquele entulho, eu quero dizer que ele vai ficar ali a vida toda. Porque entulho é algo que não serve para nada. A vida da gente, meus irmãos, você tem uma escolha: ou você é o carcereiro que prendeu o seu passado em um lugar aonde ele nunca mais vai sair, ou o seu passado é o carcereiro que coloca você lá dentro. E é um tipo de carcereiro ruim, porque ele escolhe o dia que vai te dar água, ele escolhe o dia que você vai tomar banho, ele escolhe o dia que você vai comer, ele escolhe o dia que você vai tomar banho de sol. Esse carcereiro que se chama o nosso passado, que se chama a nossa história, esse carcereiro, se você não coloca ele na prisão, ele te coloca. E se ele te colocar lá dentro, é dessa maneira que ele vai te tratar. Há um tempo atrás, eu estou chegando ao final da palavra, mas há um tempo atrás, eu tive com um pastor, o nome dele é pastor Auresi, e ele esteve lá em Israel. E ele falou o seguinte, eu perguntei como é que foi, né? Ele falou o seguinte: olha, eu gostei de vários lugares onde Jesus Cristo passou e tal, mas um lugar que eu gostei muito foi o Muro das Lamentações. Por quê? Eu perguntei, por que, pastor Auresi? Porque se eu fosse vendedor, se eu fosse comerciante, eu ia ficar ali vendendo dipirona, metiolate, mercúrio, porque os homens eles ficam ali batendo na cabeça o dia todo. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: tem pessoas que eles são igual esse muro. Tem pessoas, se a gente fosse dar um apelido para elas, seria Muro das Lamentações. Porque tem pessoas que ficam ali o dia todo batendo cabeça. Meus irmãos, eu estou chegando aqui no final do meu sermão, mas o versículo que eu gostaria que você levasse para a sua casa: com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Versículo 15: com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. Meus irmãos, vocês conhecem a história de José, né? Um homem que foi vendido pelos seus irmãos, foi parar no Egito, e lá no Egito ele sofreu muito. Lá no Egito José sofreu muito, mas José, ele conseguiu dar a volta por cima. Ele conheceu uma mulher, ele se casou com esta mulher, ele teve 2 filhos, e um deles se chamou Efraim, e o outro se chamou Manassés. Então vamos imaginar José lá no cartório, e a pessoa do cartório perguntando: e José, esse aqui, qual vai ser o nome dele? Manassés. Aí daí um tempo nasce outro: e esse aqui, José, qual vai ser o nome desse? Qual o nome que você quer corrigir? Efraim. E eu fico imaginando José brincando com seus filhos, porque eles brincavam com seus filhos, né?
o Senhor me fez esquecer. E quando José pegava o seu filho no colo, ele olhava para Manassés e deveria nascer no coração de José esse sentimento de gratidão. O Senhor me fez esquecer. Eu fico imaginando José entrando no palácio, José entrando no seu aposento, José andando naquela carruagem, com seu filho do lado de Manassés, e toda vez que José olha para o seu filho, ele podia lembrar, né, dessa frase: o Senhor me fez esquecer. E toda vez que ele brincava e ele andava com Efraim, ele podia lembrar de uma outra frase: o Senhor me fez crescer aqui nessa terra. O Senhor me fez crescer aqui nesta terra. Meus amados irmãos, que essas duas lembranças se tornem algo forte no seu coração. Que o Deus que você serve, que o Deus que te resgatou, que o Deus que nos salvou, faça essas duas coisas na sua vida, como fez na vida de José. Que Ele te faça nessa terra esquecer das coisas ruins. E que Ele te faça crescer neste lugar aonde Ele te colocou. É um desejo do meu coração para a igreja e para todos os nossos aniversariantes. Eu coloquei aqui um coral para o grupo de louvor que está cantando: recebi um novo coração do Pai. Meus irmãos, eu acho que é isso que Deus quer fazer na sua vida nesta noite. Ele quer te dar esse novo coração. E se você já recebeu esse novo coração, e se você está vivendo algum momento difícil na sua vida, esse novo coração, ele pode ser renovado pelo Senhor nesse momento. Recebi um
E após a oração nós estaremos comemorando com a igreja os aniversariantes desse mês. E eu quero dizer o seguinte: aquele irmão que vai fazer aniversário no próximo mês, até agosto, caso você não tenha passado o seu nome, a sua data para a minha esposa, a Jane, esteja passando para que possamos comemorar e a igreja saber da data do seu aniversário, né? Quer dizer que no dia que você faz aniversário, muitos irmãos mandam parabéns para você. Então é importante a gente saber dessa data. Senhor, muito obrigado, ó Pai, porque é tão difícil esquecer de coisas que foram vividas por nós. Mas o Senhor é o Deus que fez de um homem que sofreu tanto, como o apóstolo Paulo. O Senhor entrou na vida dele, transformou a vida dele de forma tão maravilhosa e profunda, que ele chegou a dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alto. Pai amado, a mesma coisa, o mesmo milagre nós desejamos que o Senhor faça na vida de cada um de nós. Nos ajude a enxergar que existe um alvo, e esse alvo vale muito mais a pena continuar seguindo na direção dele do que ficar olhando para trás. Pai amado, muito obrigado, porque somente o Senhor é capaz de fazer isso na vida do homem, curar a sua alma, curar o seu coração, curar a sua memória, curar as suas recordações. Muito obrigado, Pai, porque hoje o nosso coração se alegra com pessoas que estão comemorando a vida. Que o Senhor abençoe a vida de cada irmão que completou mais um ano de vida. E que esse momento, ó Pai, de confraternização possa ficar guardado na nossa memória, junto com as coisas boas. E que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os irmãos e com todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém.